Senhor, meu amado, que bom que você voltou e eu espero que o amado já tenha se preparado, tenha aberta aí a sua Bíblia em 1 João. Nós estamos quase terminando, temos ainda algumas questões muito importantes para vermos. Espero que já tenha pego aí um caderno, alguma coisa para anotar. E espero que já tenha pedido ao Espírito Santo que fale profundamente ao seu coração, porque a carta de João ainda tem, a primeira, né? Ainda tem algumas coisinhas para nos mostrar. Nós já falamos do prefácio, já falamos da mensagem apostólica e já falamos das provas. A primeira, a segunda e a terceira, né? Está faltando apenas um aspectozinho da terceira prova. E aí tem o finalzinho da carta, que fala a respeito das três testemunhas e as três afirmações finais. Ou seja, nós já estamos terminando e a mensagem ainda tem alguns aspectos importantes. Antes de falarmos da última prova, antes de terminarmos a prova doutrinária, ainda João ele faz um adendozinho, ele faz um parêntese e fala alguma coisa sobre tranquilizar o coração. Na verdade, a gente andou pincelando algumas coisas, João já foi preparando para esse momento, então ele fala aqui em tranquilizar o coração. Está lá em 3,19, a gente parou no 3,18, né? E vamos ver o que fala ali o 3,19 e o 3,20. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então veja, ele vai comparar o conhecer a verdade com o coração tranquilo. Nem sempre nós vemos o mundo com o coração tranquilo. O mundo nem sempre está com o coração tranquilo. Normalmente ele está preocupado, ele está temeroso, ele tem medo, ele tem terror. Isso você já percebeu agora nesse momento de isolamento social, em que nós estamos mais em casa? Você já percebe o terror que existe nas pessoas? As pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão entrando num estado psicológico não muito bom. Aliás, um estado psicológico bem problemático, né? E isso nós estamos percebendo porque isso aflorou, isso veio à tona. Mas isso já acontecia, isso já era comum. O coração, mesmo que não seja de uma pessoa do mundo, mesmo que seja de um irmão, às vezes ele pode acusar, às vezes nós podemos estar temerosos, às vezes nós podemos ter medo. Será que eu estou segura? Será que eu estou tranquila? Às vezes o nosso coração cobra isso de nós. O que João está falando aqui para a gente é que isso não é necessário. Eu não preciso ter esse medo, eu não preciso ter essa insegurança. Né? É, Deus nos trouxe a paz e é interessante que a palavra dele diz que eu vos dou a paz e a paz que ele nos dá é uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, ele vai além do entendimento. Eu olho com o meu coração, eu olho com o meu entendimento, eu não entendo por que eu tenho paz. Porque é uma paz que vem dele. Então, se esse coração nos acusa, se existe alguma insegurança, é ele que nos faz ter essa certeza. Tá? Então, essa tranquilidade que Deus nos traz. E ele fala ainda mais, né? Amado, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Nenhuma novidade aqui, a gente já sabia disso tudo, o amado já sabia disso tudo, nós já andamos falando sobre estas coisas.
O seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Também não tem novidade nenhuma aqui. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, o que acontece? Se o meu coração está tranquilo, eu tenho esta característica. Isto é um bem, isto é uma bênção que Deus me dá. Então, o meu procedimento, o meu sentimento, existe paz em mim, existe uma comunhão, e esta comunhão, ela vem desde quando eu aceitei Jesus, desde quando eu guardo os seus mandamentos, porque é uma comunhão que eu fui fazendo, eu fui construindo na experiência que eu tenho com ele. Então, à medida em que eu tenho experiências, eu tenho tranquilidade, eu tenho segurança, eu tenho comunhão. Então, isso é construído, isso é forjado. Né? É como se nós tivéssemos um ferro quente e a gente vai malhando este ferro. Então, isso é forjar. Na verdade, como é que a gente forja essa tranquilidade, essa paz? A gente forja na experiência. Nós passamos por situações de fogo, a gente passa por situações é, de prova, a gente passa por situações terríveis, e essas situações de prova, situações terríveis, situações de bastante batalha, isso tudo vai nos dando tranquilidade de coração. A gente vai ficando mais tranquilo. Isso é uma bênção que o Senhor nos dá. E essa confiança dupla, né? Essa confiança de acesso ao trono de Deus, tanto em oração, quanto de acesso ao trono de Deus lá no juízo. A gente falou demoradamente sobre isso e eu não vou voltar porque não é necessário. O irmão já sabe disso, o irmão já conhece isso, tá? Então é só para relembrar que é esta a confiança que nós temos. E a oração não é demais lembrar que ela é respondida na medida da vontade de Deus. Então, se eu estou comungando uma união com Deus, é óbvio que os meus pedidos eles vão estar em sintonia com a vontade de Deus. Eu não vou pedir uma coisa que está fora da vontade de Deus. Porque a minha comunhão ela vai provocar isso. A minha comunhão vai provocar que eu queira aquilo que é de vontade de Deus. Né? Então, por isso que a oração é respondida, porque é da vontade do Senhor. Né? E ele passa para a última prova, então ele fez um parênteses aqui e ele passa para a última prova, que é a prova doutrinária, né, da fé. Então a gente já tinha visto a prova moral, a gente já tinha visto a prova social e agora falta a última explicação da prova doutrinária, que é a fé. Isso não é novidade. A gente já viu no capítulo 2 sobre a fé, a gente falou sobre o anticristo, né? Então, no capítulo 2, a fé e o anticristo, né? A última hora, esse novo tempo que surgiu com a vinda de Jesus e toda a manifestação de Deus. Né? A manifestação de Deus em forma humana, ou seja, da divindade de Jesus em forma humana. Né? E toda a doutrina herética, toda a doutrina absurda, toda a doutrina satânica de negar, ora, a humanidade de Cristo, ora a divindade de Cristo, ora a salvação, a missão de Cristo. Né? Então, tudo isso a gente andou falando para o amado em relação a essa permanência em Cristo e evitar o engano. E aí a gente tem o capítulo 4, que é super importante. Super importante. Amados, por experiência, eu já passei situações em que este capítulo 4
fez a diferença na minha vida. Tá? No capítulo 4, ele nos ensina a prova da fé e ele fala em provar os espíritos. Então ele fala assim, capítulo 4, 1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então eu tenho que saber se esse espírito é um espírito de Deus ou se esse espírito é um espírito demoníaco, um espírito satânico. Nisto conheceis o Espírito de Deus. E aí ele dá a prova. Ele diz, é assim que você vai reconhecer. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que é de vir e agora já está no mundo. Então, amados, nós já tivemos oportunidade de ver isso dentro das igrejas. Eu já passei por esta experiência. Muitos dos amados já passaram por esta experiência, em que você tem alguém na igreja e você precisa saber que espírito é este. Cuidado. Que cuidado eu vou ter que ter? Será que esse espírito é de Deus? Será que esse espírito não é de Deus? Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está aí no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo. O mundo os ouve, o mundo os reconhece, o mundo vai atrás deles. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Muitas vezes você já ouviu falar, né? Jesus já disse isso, que as ovelhas conhecem o seu pastor, ele conhece a voz do seu pastor. Quem é o pastor? É Jesus. Quem são as ovelhas? Somos nós. Nós reconhecemos a voz do pastor. E dependendo do lugar onde nós temos uma série de vozes. E aí, como é que a gente sabe qual é a voz do pastor? Porque nós somos ovelhas, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Né? Então, o que ele fala aqui? No capítulo 2, ele fala quem é dos nossos. Quem é dos nossos? É aquele que conhece a Deus. É aquele que tem a unção. A unção aqui, o Espírito Santo, lembra que a gente explicou isso. É aquele que confessa o Filho. É aquele que permanece em Deus e em Jesus. É aquele que tem a vida eterna. É assim que eu conheço. Se eu sei que tenho a vida eterna, é aquele que confessa, aquele que conhece, aquele que permanece. Tá? É aquele que está em verdade. Então isso é o que trouxe o capítulo 2 para nós. E quem é o anticristo? O anticristo é o mentiroso. O anticristo é aquele que engana. O anticristo é aquele que diz, não, pera lá, Jesus não era humano. Jesus não era divino. Jesus não veio para salvar. Isso é mentira. Isso é quem nega o Filho. Tá? E no capítulo 4 ele fala, quem é de Deus? É aquele que confessa Jesus, Filho de Deus. Tá? Este é maior que o mundo, é maior do que o que está no mundo. Ele já venceu. Ele só não sabe, o inimigo só não sabe ainda que perdeu. Na verdade, ele sabe, ele só não quer admitir. Né? Ele sabe que já perdeu, porque ele já perdeu. Ele não quer admitir isso. Né? Nós somos de Deus, nós pertencemos a alguém, nós fazemos parte desta família de Deus, porque nós temos o Pai e nós temos Jesus, que é o Filho, portanto, o nosso irmão mais velho. Né? Deus nos ouve, nós o ouvimos. Né? Então, existe aqui uma relação muito próxima entre nós e Deus, nós e Jesus. Né? E o anticristo? O anticristo não confessa. Amados, ele não confessa Jesus. Ele pode conhecer, mas ele não confessa. Esta prova me livrou de uma série de problemas na minha vida espiritual. De uma série de complicações, de uma série de situações perigosas na minha vida.
Essa é a prova que separa. Eu reconheço, pera lá, esse espírito aí, esse espírito não. O mundo os ouve. Ele tem popularidade. Amados, esses dias eu fiquei sabendo, me mostraram um vídeo de uma pessoa que eu conheço. Eu conheço essa pessoa. Eu estava na mesma igreja que essa pessoa. Conheço a vida dessa pessoa. Só que ele está fazendo um sucesso fantástico. Ele está fazendo um sucesso no Brasil inteiro. Ele é convidado para pregar, ele é convidado para falar, ele é convidado para... Sabe o que ele diz acerca da vinda de Jesus ao mundo? Ele diz que Jesus veio ao mundo não para nos salvar, não para tirar pecado, não para destruir as obras do inferno. Ele não diz isso. Sabe por que Jesus veio ao mundo? Sabe como é que esta pessoa que movimenta muitas outras pessoas para lhe ouvir falar, ouvir dizer que Jesus veio para o mundo porque ele não pode ficar sem nós. Então ele estava lá e aí ele disse, não, eu quero ficar com aquele povo. Então ele veio, Jesus veio por causa disso. Pera lá, Jesus veio ao mundo, ele se fez carne, porque ele estava com saudade de nós, porque ele queria ficar com a gente. Nossa, né? Como nós somos bons. Fez com que Jesus viesse ao mundo, porque ele queria a nossa companhia. Amado, que ensino satânico é esse? Que ensino diabólico é esse? Jesus veio para o mundo para me salvar. Jesus veio para o mundo porque eu preciso de Jesus. Não é Jesus que precisa de mim. Não, sou eu que preciso dele. Jesus veio para cá porque ele precisava morrer para me salvar. Ele veio fazer uma obra messiânica. Ele veio fazer uma obra de salvação. E aí, um monte de gente escuta esta pessoa falar. Um monte de gente fica babando a hora que esse cara fala isso. Ah, que ensino maravilhoso! Que ensino satânico! Eu tenho que reconhecer que Jesus veio para me salvar. E ele diz que eu não vou para o céu, que o céu vem para cá. Amado, não é nada disso que está escrito na palavra. A palavra diz que Jesus veio salvar o mundo. A palavra diz que Jesus veio tirar o pecado do mundo. A palavra diz que esse mundo que a gente conhece vai ser destruído. E aí esta pessoa tem uma popularidade imensa, as pessoas ouvem ele, as pessoas admiram, as pessoas convidam, as pessoas fazem movimento, as igrejas ficam loucas para ter essa pessoa falando. Amado, olha que ensino satânico. É claro que o carnaval tem popularidade. É claro que o carnaval carrega milhares pelas ruas. É óbvio. Porque ele está pregando pecado, pecaminosidade. É claro, é óbvio. Mas eu preciso conhecer a palavra. A palavra vai me salvar. A palavra está a palavra é a verdade e é a verdade que vai me salvar. O meu povo é destruído porque ele não tem entendimento. E eu conheço pessoas, eu tomo café, já tomei, né? Café com essas pessoas, eu já comi pão com margarina com essas pessoas, e essas pessoas admiram este cidadão que diz que Jesus veio aqui porque ele queria ficar com a gente.
Que ensino é esse? É um ensino satânico. Cuidado, meu querido. A pessoa fala em profecia, a pessoa fala em línguas. Eu não preciso explicar para o amado, não preciso explicar isso. Nem sempre os que falam em profecia e os que falam em línguas, né, estão falando verdades, estão falando coisas de Deus. Pode ser um outro espírito que está por trás do profeta, pode ser um outro espírito que está por trás do mestre, pode ser um outro espírito que está nestas pregações e movendo multidões. Amado, qual é o espírito que está por trás do profeta? Qual é o espírito que está por trás do mestre? É Deus ou é diabo? Provai, diz a palavra que a gente acabou de ler. Provai os espíritos. Ele confessa. Ele confessa. Porque os espíritos do mundo conhecem Jesus. Os espíritos imundos conhecem. Mas eles não confessam. E eu preciso ter maturidade. E a maturidade espiritual. João acabou de falar dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Né? As 3 gradações de uma igreja. Então veja lá, eu tenho que ter maturidade, discernimento, para afastar isso, essa superstição, esse acreditar em tudo. Nem sempre o que fala em nome de está falando verdade. Agora, escute o que ele está falando e coloque em relação à palavra. Será que o que ele está falando confere com a palavra? Porque tem que conferir. Ah, eu posso fazer isso, Eleni? Você tem que fazer. A igreja de Bereia fazia isso, os bereanos faziam isso. Eles ouviam a pregação e eles diziam, a palavra aqui, veja lá, de onde é que você está trazendo isso? Né? Vamos ver. Eu sempre peço discernimento, entendimento e conhecimento. Discernimento, entendimento, conhecimento e sabedoria. São 4 coisas. Vamos lembrar? Discernimento, entender, entendimento, conhecer, conhecimento e sabedoria. Sabedoria. Eu sempre peço essas 4 coisas. O Espírito, ele te dá, se você pedir, ele te dá. Porque você está pedindo exatamente para viver de forma correta, de forma a que você não seja enganado, para que as coisas não passem desapercebidas. Tá? Você tem que ter maturidade, meu querido. Maturidade, isso é maturidade espiritual. Tá? Os espíritos maus conheciam Jesus. Eles até diziam, eu conheço Jesus, eu sei quem é. Eu sei quem é. Mas eles nunca confessaram Jesus. Porque o momento em que eles confessam Jesus, o pecado vai embora e aí é nascido de novo. E os espíritos imundos, eles não conseguem, eles não têm essa capacidade de confessar, porque eles são imundos, tá certo? E alguém que é nascido de Deus, ele confessa Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer esta missão. O espírito imundo não consegue falar isso que eu acabei de falar. Ele não consegue fazer. Ele não consegue. Tá? Fique esperto. Ele combina tudo. Vamos combinar todas as provas? Aí a gente fechou as provas, vamos combiná-las. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Disso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Amado está vendo que existe uma sequência aqui. Tudo isso a gente já explicou detalhadamente. Tudo isso o Amado já sabe há muito tempo.
Isso não é novidade para nós. Isso já é de tempos. Tá? Então, o apóstolo está falando aqui, o que ele está dizendo aqui para nós? Então, ele está falando que é crer para nascer. Isso conduz ao amor e guardar os mandamentos. O amor é um dos mandamentos e isso me conduz a vencer pela fé. É essa mesma fé que originou a crença. Então a crença, ela vem aqui, tá certo? Coordenação motora tá difícil aqui, é difícil de fazer esse desenho, mas o amado entendeu que é uma flechinha que fecha o circuito, né? Crer, nascer, amar, guardar, vencer, porque creu. E isso fica isso fica crescendo em nós, isso fica sendo aperfeiçoado em nós, né? E fala do fardo é leve. Mateus 11:30, eu já separei aqui para a gente não perder muito tempo. Mateus 11:30, ele fala assim, olha lá, tomai sobre vós o meu jugo, diz o 29, né? E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que, amado, olha que profundo isso, olha que fantástico isso. E aí ele fecha esse ensinamento dizendo assim: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo, sabe o que é jugo? É, quem já foi do mato, quem já foi para o mato que nem eu, sabe que os animais de carga, os animais que levam carga, eles têm um sistema que vai aqui nas costas, né, aqui nos ombros dele, que se chama jugo. Jugo é aquele aparelhinho que faz com que o animal puxe o que vem atrás, né? A carroça, enfim. Então, o jugo. Ele diz que o jugo é suave. Eu não tenho muito peso para carregar, não. Eu não tenho muito peso para puxar. Meu jugo é levinho. Não é o jugo do mundo. Não é o jugo do mundo. Né? Por que não? Porque é de Deus. Né? Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Né? Que eu seja de vocês. Que vocês sejam de mim, meus. Né? Porque ele é suave. Ele não é como o jugo do mundo. Ele não é amado, pesado, insuportável. O fardo é leve. Quer dizer, a carga que nós levamos é uma carga pequenininha, é uma carga pouca, né? Por que isso acontece? Porque nós temos a mesma natureza de Deus, que é a natureza de Jesus, porque quando nós compartilhamos, a gente fica com essa mesma natureza, tá? E aí, vamos lá, a gente falou de oração agora há pouco, né? Então, quando eu oro, quando eu peço as coisas, tá? Eu tenho que levar em consideração esta vontade, porque se eu estou levando sobre mim o jugo de Cristo, eu tenho que levar em consideração a vontade dele, a vontade de Jesus, a vontade de Deus, que é a mesma, não faz diferença. Tá? Dizem alguns, eu já encontrei vários mestres, em vários livros, eles dizem assim que a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita. Amados, para mim, a vontade de Deus é um pouquinho diferente. Deus sempre falou comigo em relação à sua vontade, e ele diz para mim, sempre falou para mim, que a vontade dele é santa. Santa. Não tem injustiça, não tem pecado. A vontade dele é santa. Então, quando eu peço algo para ele, vai depender da vontade. Se eu sou uma com ele, o que eu peço tem que estar ali, ó,
com a santidade. Porque a vontade dele é santa. Então eu não vou pedir alguma coisa que seja pecaminosa. Eu tenho que pedir alguma coisa que seja santa. Soberana. Porque independentemente do que eu gostaria, do que eu... Independe do que eu quero, do que eu peço. A vontade dele é acima da minha. Ela é soberana. Ela é maior do que a minha. Então, ela é soberana sobre mim. E aí, eu vou ganhar ou não de acordo com a soberania da vontade de Deus. Isso não é em relação a mim, isso é em relação ao mundo. Porque às vezes eu posso pedir algumas coisas que algumas pessoas não querem que eu tenha. Alguma bênção que elas não querem que eu tenha. Aí eu sinto muito, né, meu querido? Porque entre a vontade destas pessoas que têm ciúme, inveja e querem o meu mal, tem a vontade que é soberana do meu Deus. E aí vai acontecer, querendo eles ou não querendo eles, Deus diz, vai ser assim, porque eu quero. Ele é soberano. E a vontade dele é perfeita. Ah, foi por acaso? Não tem acaso aqui. A vontade dele é perfeita. Às vezes eu só não entendo na hora, eu vou entender mais tarde. Às vezes bem mais tarde. Mas a vontade dele é santa, soberana e perfeita. Tá? Não tem erro aqui. Entendeu, amado? Vencer o mundo é vencer os poderes do mundo, né? Que são as pressões, são os padrões do mundo, são as preocupações, é a impiedade do mundo, é a concupiscência que nós temos e que a gente tem que, sabe, o tempo todo tá correndo e pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, tá certo? E vencer a heresia que está sobre o mundo. Né? Então, o mundo é um conjunto disso tudo e eu venço isso. Como é que eu venço isso? Pela fé. Eu venço isso pelo poder de Deus, tá? E pela sua vontade, que é santa, perfeita e soberana. Tá? Então, aqui, ó, fechando o nosso entendimento, eu tenho o nascer de Deus, que vai me conduzir por amor à sua obediência, né? E a fé em Cristo, que me traz vitória por causa da obediência. Tá? Você entendeu aqui a ideia de João? Ele levou 3, 4 capítulos para explicar isso aqui que está sintetizado, esse esqueminha aqui que a gente sintetizou para o amado, tá certo? Ele está explicando isso. A gente foi parando em detalhes. Amém? Ele fala das testemunhas. Tem testemunha nisso? Tem testemunha nisso. A gente falou alguma coisa de testemunha, mas a gente vai ver que ele vai apresentar outras testemunhas. Ele diz assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Este é Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então eu tenho aqui as 3 testemunhas: a água, o sangue e o Espírito. Pois 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Já falamos, mas já sabia disso desde o começo. O amado não é filhinhos. O amado é de jovem para paz, né? Ele já tem maturidade, você já tem cancha, você já tem experiência, você já tem vivência. Então você já sabe disso. Né? Os 3 são um. E 3 são as que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E eles também concordam. O que é essa água? Esta água é o batismo. Jesus, quando ele foi batizado, ele seguiu um rito que existia no Velho Testamento.
Então morre aquele velho homem e sai das águas o novo homem. Isso faz com que a água, e lembre lá quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, uma pombazinha, né, veio sobre Jesus, e houve um testemunho dos céus dizendo: este é o meu filho amado. Tá? Então eu tenho um batismo. E eles faziam rituais de purificação com a água. Já vamos ver. Uma segunda testemunha é o sangue. Mas que sangue é esse? O sangue que ele derramou na cruz, né? Porque ele derramou sangue na cruz. E nós fomos salvos pelo seu sangue. Então eu tenho aqui dois rituais do Velho Testamento. Toda vez que existia alguma cerimônia, toda vez que existia algum afazer no templo, no tabernáculo, enfim, existiam rituais com água de purificação, né? Rituais de purificação, que é a água, e rituais de redenção, que era com sangue. Então eles faziam purificação com água e redenção com sangue. O sangue era dos animais que seriam mortos. Então, com Jesus, ele na verdade, ele cumpriu o Velho Testamento, trazendo para nós uma nova realidade, uma realidade mais próxima, mais acessível. Né? Ele era divino, veio à Terra para fazer isso para a gente, tá certo? Para abolir aquele velho ritual que existia de água e de purificação com água, de lavar, de se banhar com água, e depois um outro ritual com sangue, onde se sacrificavam os animais e o sangue era aspergido, usava-se para a redenção dos pecados das pessoas. Então, estas são as chamadas três testemunhas. E aí ele continua: se recebemos o testemunho dos homens, né? Nos tribunais a gente faz isso, a gente usa o testemunho das pessoas. Então a gente recebe o testemunho dos homens e a gente considera, a gente usa aquilo para o que precisa. Então, se nós recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Faz sentido? Porque o testemunho de Deus é este, que seu filho testificou. Se eu estou recebendo o testemunho dos apóstolos, dos diáconos, muito maior é o testemunho de Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Eu estou querendo, ele passa a fazer parte de mim. Eu começo a testemunhar agora. Quem não crê em Deus, mentiroso faz. A gente já viu essa mentira lá atrás. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu filho. Então eu estou chamando Deus de mentiroso. Né? E o testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Tá? Tudo se resume aqui. Esse aqui é o núcleo. Isso daqui é o centro de tudo. Tá? Isso a gente aprendeu lá na nossa conversão. A gente aprendeu isso. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. A gente também já sabe disso. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Meu querido, os heréticos estavam pregando exatamente contra isso. E tinha gente que estava acreditando. Tinha gente que estava dando ouvido. Uma coisa que você aprendeu lá quando você se reconheceu a Jesus, quando você obteve a salvação, quando você confessou Jesus, uma coisa que você já sabia lá desde o começo, você era filhinho e já sabia disso. E as pessoas estavam sendo enganadas por esse discurso dos heréticos. Tá? A palavra de Deus é maior? Sim. Ele está dizendo: este é o meu filho. Tá? A vida eterna só através de Jesus. Amados, tem tantas religiões por aí, tem tantas correntes por aí, tem tantos falsos mestres, tem tantas pessoas dizendo: ah, desse jeito você tem a salvação, daquele jeito você tem a salvação, faça assim, faça assado, faça cozido, faça frito. Não, não, não e não. Só tem um jeito, um único jeito, que já tinha sido explicado e que você já sabe há muito
Só tem esse jeito. Não tem outro jeito de ter vida eterna. O único jeito é através de Jesus. E quais são as verdades sobre a vida eterna? Vamos lembrar? A gente já sabe disso, mas vamos lembrar de novo, né? Vida eterna não é prêmio. Ah, eu fui bonzinho. Eu comi tudo, eu pedi bênção pro pai e pra mãe, eu respeitei todo mundo, eu não xinguei ninguém, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu fui bonzinho, então eu tenho vida eterna, né? Não, não. Isso você vai fazer depois como prova de que você já tem a vida eterna. Mas você tem a vida eterna porque Deus te deu, porque Ele amou, é por graça. Você não mereceu, não foi prêmio. Não foi retribuição de alguma coisa boa que você fez. Já imaginou? Graças a Deus que isso acontece, senão. Se eu for esperar ser boa para receber vida eterna, tá difícil. Então Deus me amou e disse assim, Eleni, se você fizer isso, se você reconhecer, se você confessar, você tem vida eterna. Porque eu te amo. E Ele fez isso comigo, fez isso com um monte de gente. Algumas pessoas, como eu, aceitaram. Outras pessoas, não. Não entenderam, rejeitaram e estão dizendo errado. A vida eterna está em Jesus. Ele veio para isso. Ele não veio porque ele queria a minha companhia. Ele veio porque eu precisava, eu era pecadora, eu estava fadada à morte. Eu ia morrer. Eu não tinha vida eterna. E ele disse: não, essa pessoa e mais tantas outras precisam. Eu tenho amor por elas. Então ele veio como Messias. Ele veio como Cristo. Ele veio numa missão, tá? Ele veio numa missão de me salvar. Jesus, o Cristo. Essa é a missão dele, tá? É messiânico. Ele é atual. A minha vida eterna, eu já a tenho. Eu já estou desfrutando um pouquinho dela, apesar de que ela ainda é terrena, eu ainda estou aqui, né? Eu vou passar por uma morte só, eu não passo pela segunda morte, eu só vou passar por uma. Quer dizer, não sei, eu posso ser arrebatada, né? Eu não sei. Mas assim, eu já tenho vida eterna? Já tenho vida eterna. Então, de repente, amado, eu já estou desfrutando um pouquinho dessa vida eterna, dessa eternidade, tá certo? Eu já desfruto dela, né? Eu já tenho algumas seguranças, eu tenho algumas confianças, tá? E aí ele fecha o livro. Ele fecha o livro, que na verdade não é o livro, é a carta, né? Ele fecha com algumas afirmações e algumas conclusões de exortação, né? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, que é santa, soberana e perfeita, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Então nós temos confiança, nós temos segurança. As duas grandes seguranças, as duas grandes confianças. A confiança da oração, de nos achegarmos, a gente já falou sobre isso exaustivamente, né? Eu posso entrar na sua presença. Agora sim, eu posso fazer isso porque eu estou coberta com o sangue de Jesus. Eu não corro risco de chegar na sua presença porque o sangue de Jesus me protege, tá? Porque imperfeita e carne fraca que sou, eu seria consumida, né? Mas como o sangue de Jesus, em nome dele, quando eu me achego a Deus, eu posso fazer isso. Ele ouve a minha oração e, se for da vontade dele, conforme aquilo que a gente viu, ele me concede, tá certo? E a da vida eterna, que a gente já viu também, que é a salvação, a vida eterna. Em relação à oração, ainda algumas questõezinhas, só para reafirmar. Você já sabe, mas é só reafirmar.
eu tenho que ter uma conduta em conformidade com os mandamentos, porque não adianta nada eu pecar, pecar, pecar e em pecado pedir alguma coisa, né? O Senhor vai dizer, Eleni, primeiro se conserte, primeiro vá se consertar, primeiro vá conversar, primeiro vá pedir perdão, primeiro vá se limpar. Depois a gente conversa sobre isso. Segundo, pedir em conformidade à sua vontade. Se eu estou em comunhão com Ele, amado, quando eu peço, já é conformidade da palavra, da vontade dele. Tá? Já é conformidade. Às vezes não é. Às vezes não é da vontade dele. Por exemplo, eu sei, os amados sabem que há pouquíssimo tempo atrás, eu perdi minha irmã morreu. Você acha que eu não pedi para que ela sobrevivesse, para que ela fosse curada? Pedi. Eu orei, eu jejuei, pedi. Por quase um ano. Por quase um ano eu pedi. Mas era da sua vontade? Deus tinha outra coisa em mente. Deus tinha algo maior ainda em mente. Que no momento eu posso não ter entendido. Eu tenho certeza que você já pediu um monte de coisa para o Senhor. E o Senhor te pegou no colo, te deu um carinhozinho e disse assim, filhinho, filhinha, no meu plano, isso aqui não é legal, porque tem isso lá na frente. Não é da minha vontade. Pode acontecer isso. Eu estava em conformidade com os mandamentos dele? Sim. Eu estava em pecado? Não. Eu pedi algo que era bom? Sim, era a vida da minha irmã. Mas não. Eu tenho outros planos. É o momento dela vir comigo. Eu tenho outra coisa em mente. Então ela é santa, soberana e perfeita. Pode ser perfeita assim? É perfeita assim, meu querido. Sabe por que eu estou tranquila? Porque ela foi salva. E antes ela não era. Ela não era salva. Ela foi salva. Nós a batizamos na banheira lá de casa. A gente botou ela dentro da banheira e a gente batizou ela. Ela foi salva e batizada para a glória. Ele concede imediatamente. Ele concede imediatamente, a não ser nessas circunstâncias, né, que eu estou falando para o amado, e aí eu só vou entender tudo, amado, quando eu estiver lá em cima, e aí eu, face a face, Deus, por que, né, não podia ser mais... Aí ele vai me explicar, né, porque a gente não entende tudo, perceba isso, a gente não entende tudo, a gente não enxerga tudo, e ele enxerga, tá? Mas quando ele concede, quando está de acordo, ele concede imediatamente. Imediatamente. Mas eu tenho pedido coisas para o Senhor e eu ainda não tenho. Não se materializou. Pois é, uma coisa é conceder, outra coisa é realizar. Então, às vezes, a realização é imediata. Às vezes, a realização demora um pouco. Um pouco mais, um pouco menos, não sei. Mas é isso é em relação à vontade de Deus e conformidade com isso, né? E eu tenho que ter sabedoria para entender essas coisas. Eu tenho que ter comunhão com Ele para entender isso, que não é na minha hora, é na hora dele. É quando for mais conveniente. É quando todas as coisas estiverem acertadinhas. E esse é o momento perfeito de acontecer a bênção, de acontecer a realização da tua oração. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esses não digo que ora. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Tem bastante coisa aqui, vamos lá. Orar uns pelos outros. A gente já falou que isso é sacrifício, inclusive, que isso é necessário, que isso tem que acontecer. Tá? A oração um pelo outro é a nossa prática diária. Eu vejo isso, amados, no WhatsApp direto. Eu estou vendo lá pedido de oração. Aí as pessoas oram e aí vem o testemunho. Olha aqui, lembro, eu pedi essa oração, os amados irmãos oraram, está aqui o resultado. Então, orar é uma manifestação de amor. Tá? Um pelo outro. É um mandamento que nós cumprimos. E agora ele começa a falar de um tal de pecado para a morte. E aí, amados, eu fui atrás de uma série de doutrinadores, de uma série de livros, para saber o que ele estava tentando falar aqui. E aí eu encontrei algumas questõezinhas que eu vou repassar para os amados. Então ele diz que existem pecados para a morte. Alguns autores dizem que o pecado para a morte é o homicídio, o adultério, a blasfêmia, a apostasia e idolatria. Bom, vamos com calma aqui. A parte daquilo que a gente já explicou de hábito de pecar, de falso mestre, a parte disso me parece o seguinte, querido, quando Jesus foi crucificado, ao lado dele estavam dois pecadores, não estavam? Estavam não? Sim. E aí ele disse o quê? Ainda hoje estarás comigo. Não falou isso? Será que o homicídio tem perdão? Tem perdão. Então eu questiono essa ideia das pessoas falarem que o homicídio não tem perdão. O homicídio tem perdão. Tá? Adultério. Você lembra de uma passagem na Bíblia? Eu lembro. Eu lembro de uma mulher que foi acusada e que eles estavam prestes a apedrejar. E Jesus conversou com ela e falou: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Aí de repente não tinha mais ninguém. E aí o que é que Jesus disse para ela? Vai. E não peques mais. Então ele perdoou? Perdoou. Então não é pecado para a morte. Eu entendo aqui. Não é. Agora veja com calma agora. O amado concorda comigo? Blasfêmia, apostasia e idolatria. Você concorda comigo que existem várias passagens na Bíblia em que o escritor sagrado condena isso, dizendo que Deus condena isso e que perde a comunhão? Então, do que ele está falando aqui? Do que João está falando aqui? Será que o João está falando de homicídio? Não. Será que ele está falando de adultério? Não. O que ele está falando? Ele está falando dos falsos mestres, dos impostores, ele está falando das heresias, ele está falando da blasfêmia contra o Espírito. Lembra? Tem passagem para isso. Ele está falando de apostasia, apostatar da fé. Ele está falando de idolatria. Então João entende, e me parece que a Bíblia, ela me conduz a isso, são todos aqueles pecados para a morte. A pessoa tem que se voltar, a pessoa tem que se consertar, exatamente para que ela possa ter a vida eterna. Se ela não se conserta, se ela está num hábito de pecar, se ela está apostatando da fé, se ela está ensinando errado, se ela está... Amados, nesse caso, isso é um pecado para a morte, ou seja, é um pecado que conduz à morte. Todos os outros pecados, eu posso orar, a pessoa pode pedir perdão, ou alguém próximo pode pedir perdão, pode orar para que aquela pessoa se conserte.
tá certo? Então, me parece que nessa linha aqui de pensamento. Aquele que é nascido é Jesus, então não tem dúvida disso. E aí ele fala, antes o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Querido, olha isso, não lhe toca. E aí eu vou parar e eu vou ler isso daqui. Salmo 105, 15. Então veja lá, 105, 15. Não toqueis nos meus ungidos. Não maltrateis os meus profetas. Não toque. Se não é esse Deus protegendo a gente, quantas vezes nós já teríamos sofrido, amados? Quantas vezes o mundo já teria esmagado a gente? E às vezes nem eles entendem por que nós somos intocáveis. Você sabe quantas vezes o meu nome já esteve na lista para ser mandada embora? Fazem 27 anos que eu trabalho na PUC, que é católica. Olha o lugar que o Senhor escolheu para eu trabalhar. Amados, só pelo sangue de Jesus. Você faz ideia quantas vezes o meu nome já esteve na lista? Quantas vezes a minha carta de demissão já estava escrita? E Deus olhou assim, os outros, se você quiser mandar embora, você manda, mas essa aqui vai ficar enquanto eu quiser, ela fica. Porque a instituição pode ser católica. Aqui pode ter o que for, né? Mas essa é minha. E nessa, ninguém toca. Você acha que isso aconteceu comigo? Olha para a tua vida. Veja quantas vezes o Senhor te livrou. Veja quantas vezes o Senhor disse, nesse ninguém toca. Nesse não. Se você quiser tocar nos outros, toque. Mas nesse aqui você não toca. Quantas vezes isso aconteceu na tua vida, meu querido? 1, 2, 3. Amado, isso acontece quase todo dia, porque nós estamos nesse mundo e as pessoas nos odeiam. Quem não é de Deus nos odeia, porque odeia a Deus. Vamos concluir. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Entendimento, conhecimento, sabedoria, discernimento. Lembram? Aqueles 4. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filho de Deus, conhecimento, entendimento, sabedoria, discernimento. Ele diz que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Jaz, eu não sei se vocês já viram, mas em algumas sepulturas está escrito aqui jaz fulano de tal. Jaz, quer dizer que alguém está dormindo, alguém está morto, alguém está inerte, alguém está largado ali e não se mexe, não se move e não reage, não faz nada. O mundo jaz no maligno. O mundo está imóvel, o mundo não se mexe, o mundo está morto no maligno. Entendeu agora? Ele usa o nome completo: Filho, Jesus, Cristo. Seu Filho, Jesus Cristo. Filho, aspecto divino, Jesus, aspecto humano, Cristo, a sua missão de salvação. E ele fala que a gente deve se guardar. Guardai-vos dos ídolos. Guardar é como se você estivesse com um tesouro e não dá para ninguém mexer. Não, eu estou guardando, não, ninguém mexe, ninguém mexe, ninguém mexe. Porque você é um tesouro. Você é um tesouro.
Nós somos um tesouro, meu amado. E nós precisamos guardar esse tesouro. A nossa vida é um tesouro. A gente precisa guardar esse tesouro. Ídolo é tudo aquilo que não é Deus no centro. Qualquer coisa. Até nós. Nós podemos ser um ídolo. Tudo que estiver no lugar de Deus é um ídolo. Então eu não estou falando só dos falsos mestres. Eu não estou falando só das heresias. Às vezes nós criamos heresias. Às vezes nós criamos ídolos. Então João está dizendo, se cuida. Se cuida para que você não crie isso. Amém? Amado, você percebeu a profundidade dessa carta? Você percebeu até onde a gente foi? A gente foi muito profundo mesmo. Tá? E eu acho assim, você quer saber o que eu acho? Eu acho que você não sabia o quanto você sabia. Você já sabia, sim. Você só não lembrava. E agora a gente pôs, né, a flor, a gente aflorou, a gente olhou isso, né, a profundidade da nossa vida com Jesus, da nossa vida em Deus. Amém, meu querido? Meu amado, a gente demorou um pouquinho também, mas a gente fechou isso e a gente discutiu profundamente. Eu espero que o Espírito Santo fale mais profundamente ainda, e você ainda vá, né, meditando em tudo isso, vá meditando na palavra, vá meditando em todos esses mandamentos, em todas essas passagens que o Senhor nos deu. Amém, meu querido? E a gente volta para a segunda e para a terceira carta. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém?